Daimon vem de conhecimento. E de onde vem o conhecimento? O conhecimento ele vem da relação entre teoria e prática. Essa relação da prática com a teoria se trata do ritual, né? A prática do ritual, porque é uma prática que está agindo nos desejos, entende? A magia ela age nos desejos. Então, quando você faz um ritual de magia, você está transformando os seus próprios desejos para que através do seu próprio corpo o seu espírito haja. A sua verdadeira vontade use o seu corpo para se realizar através dos desejos dele. E como ele faz isso? Ele pratica antes da teoria, ou seja, é a prática da fé, entende? Ou seja, é a prática anterior à certeza, anterior à teoria. A teoria ela vem depois. A teoria ela vai vir como um efeito do ritual. Por quê? Porque o Daimon ele vai vir te questionar para que você reflita. Essa reflexão é que vai gerar, então, através, através do pensamento, a teoria, que é o ouro filosófico. A teoria vem de Theos, de Deus, né? Então, a teoria em si, que explica a verdadeira vontade, explica os desejos, e explica os caminhos que você precisa tomar para alcançar esses desejos, é o que precisa vir de forma pura, entende? E essa pureza ela só aparece pela demolição dos preconceitos, pela demolição dos ídolos. Então, a forma pensamento que o ritual invoca, como um Daimon, é um ídolo. E esse ídolo ele vem com uma forma pensamento que vai entrar em oposição às outras formas e elas vão entrar em conflito. Isso gera tipo uma guerra astral, sabe? Uma guerra imaginária dentro da sua cabeça. E essa guerra é o que? São os seus desejos brigando entre eles mesmos para ver qual que é mais potente e qual vai se realizar, qual que vai tomar o controle do seu corpo, entende? Então, são forças espirituais agindo no seu corpo, ou seja, é o domínio, a manipulação dos próprios desejos. Através da sigilação, através do simbolismo, através da fé, através da prece, através do rito. São práticas em busca da teoria, ou seja, práticas em busca do conhecimento. E é por isso que o Daimon vem com essa ameaça, porque ele vem primeiramente como um ídolo, né? Ou seja, ele vem como um preconceito, entende? E esse preconceito ele entra em conflito com outros preconceitos, porque são o quê? São fragmentos de informação que estão fora de sincronia, ou seja, são desejos fora de sincronia. Então, essa guerra interior que ocorre, que geralmente não, sempre causa um abalo gigantesco na sua vida cotidiana, é uma espécie de harmonização interior. É um turbilhão interior que vai estar dissolvendo os preconceitos e alinhando, equalizando os desejos para que eles se direcionem em um único sentido, em uma única direção, em um único norte. A prática da Goethe em si é uma tradição da Golden Dawn, né? Pelo menos a que a gente tem atualmente, se eu não me engano. Que é uma espécie de revisão da Goetia que vem de Salomão, mas ninguém sabe de fato se ela veio mesmo de Salomão ou não. O que não importa, mas sim o causa e efeito, é o método, né? E para você entender bem esse método, você precisa entender o simbolismo por trás dele. Então você precisa entender o contexto das pessoas que trabalharam com esse método, saca? Por exemplo, se você estudou esse método com Telemann, então você precisa ler esses textos que falam sobre Goethe com uma perspectiva telêmica a partir do contexto das pessoas de Telemann, a partir da realidade que elas vivem, da visão de mundo que elas possuem. Então, por exemplo, você vai fazer um ritual de Kimbanda para Exu, é a mesma prática. A única diferença é o sistema de símbolos, que está
é diferenciado pelo sistema de tradição. Então a tradição ela varia, ela se ramifica gerando diferentes formas de culto, como a Goetia, que é supostamente de Salomão, e a Quimbanda, que é supostamente africana. Supostamente não, isso a gente tem certeza, que é da África. Então são ramificações de uma mesma prática, que é a prática ritualística. Então, invocar um daimon é o mesmo que você invocar um Exu. Então, sugiro também que você não se limite apenas na visão de mundo da Goetia, na tradição da Goetia, porque ela é uma ramificação. Então, para você conseguir entender bem essa ramificação, é importante você ir para as raízes. E para as raízes que eu falo, é você chegar primeiro no tronco, que liga todas as tradições, e depois se aprofundar nas raízes das tradições, entende? Então você conseguir compreender as raízes que há por trás de cada uma das tradições. Não que você precise de todas, mas quanto mais tradições você puder analisar de forma aprofundada e fizer relações, mais conhecimento você vai gerar. Porque o conhecimento ele vem da relação da prática com a teoria. Então, no momento em que você está estudando, e praticando, experimentando e comparando, você está produzindo conhecimento. E o conhecimento, ele é vivo, ele não se fixa em uma forma, ele não se fixa em um conceito, ele não se fixa em algo definido. Porque ele é maleável, ele é o ocultismo chama de mediador plástico. Ele é um corpo etéreo. Então esse corpo etéreo ele precisa ser móvel. Ele precisa se transformar para se adaptar às mudanças de prática e de teoria. Porque o que te traz o verdadeiro resultado da magia não é nem a prática e nem a teoria, mas sim o conhecimento que surge nessa relação. E aí esse conhecimento vai depender, vai se manifestar de acordo com a harmonização, se você vai usá-lo de forma equilibrada ou de forma obsessora. E essa forma obsessora de se usar o conhecimento, ela vem justamente do conflito entre os diferentes desejos. É por isso a necessidade de, antes de você se entregar de corpo e alma a uma entidade, antes de você se entregar a um ídolo, você alcançar a verdadeira vontade, compreender a verdadeira vontade, para que as forças daimônicas, as forças inferiores do desejo, ou seja, que vem lá do seu chakra base, não dominem o seu corpo. Por exemplo, a gente vê situações de incorporação. Pode haver uma incorporação equilibrada, sim, em que a inspiração do espírito beneficie a pessoa incorporada e as pessoas que estão ao redor, porque o espírito é um coletivo, é uma consciência coletiva sendo canalizada por um corpo. Mas também há a incorporação do que chamam de Kiumba, por exemplo, que na verdade é o mesmo espírito elemental ali do coletivo, é a mesma consciência coletiva, sendo canalizada por um corpo. No entanto, o corpo, por estar mal equalizado, ou seja, os desejos descontrolados, essa força se manifesta de forma caótica. O momento da confusão é um momento de caos, né? Um momento de bagunça, é um momento de despertar, é no momento em que a reflexão começa. Só que como a memória ela é como cacos de espelhos que estão caídos no chão, no momento em que a luz ilumina, aquilo reflete de uma forma caótica e gera um monte de reflexo torto, sabe? E isso é bom, esse é o propósito, porque assim você consegue ver esses cacos. E assim você consegue remontar esses cacos. Esses cacos se tratam do quê? Do inconsciente que é percebido como subconsciente. Porque o inconsciente ele nunca é tocado, né, de fato. Mas a parte subconsciente, sim. Então, essa parte subconsciente é como o castelo do Drácula, que eu sempre repito, é um labirinto. Esse labirinto ele se transforma, ele não é fixo. E é por isso que é um labirinto. Porque você faz um caminho, você acha que conhece, mas quando você virou a curva, pum, mudou tudo. Aí você já não conhece mais porra nenhuma, entendeu? É por isso que
é complicado você acreditar que sabe. É por isso que Sócrates diz: sei que nada sei. Sócrates era mago. Ele falava com Daimon. Tá nos livros de Platão. Veja bem aí que você tem o círculo de proteção dentro da serpente. Tá vendo? A serpente circular, ela dá 3 voltas aí, tá vendo? 3,5 voltas. São as voltas de Kundalini. Aí dentro desse círculo você tem o quê? Você tem um pentagrama. Se liga. Pentagrama por quê? Porque são 5 elementos. Então você tem 4 hexagramas que representam os 4 arcanjos que você invoca lá num ritual menor do pentagrama, que são na verdade o quê? São delimitações espaciais que definem norte, sul, leste e oeste. Essa definição espacial se trata de uma definição racionalizada do espaço, que possibilita com que o subconsciente ordene os pensamentos. Então esse círculo aí ao redor, ele na verdade é um campo de ordenação do pensamento, aonde a sua parte consciente se mantém protegida do caos do subconsciente. Então, fora desse círculo, você tem todo o labirinto do subconsciente. Só que esse labirinto só parece labirinto quando o círculo está desfeito, quando ele está desequilibrado. Entende? Então, quando o círculo está em equilíbrio, todo esse caos do subconsciente se ordena e se transforma na pureza dos elementais. Essa pureza dos elementais é representada pelos 4 pentagramas fora do círculo, tá vendo? São o fogo, a terra, o ar e a água. Esses 4 elementais, eles se equilibram ao redor do círculo e alimentam o círculo, e o círculo consegue então enxergar o subconsciente fora do círculo. E esse triângulo, então, seria o quê? Seria o foco de concentração da observação. Então, a consciência dentro do círculo, protegida do caos do subconsciente, ela vai conseguir, através do poder equilibrado da dialética, pelo ordenamento espacial dos pontos cardeais, vai conseguir ordenar o subconsciente dentro desse triângulo aí. Então, todos aqueles pensamentos caóticos, todos aqueles desejos caóticos, formas de pensamento, confusão, tudo aquilo, acaba se concentrando e ordenando dentro do círculo de dialética. Esse círculo de dialética é o triângulo escrito Micael. Micael que é uma epoché, ou seja, ele não é uma certeza, é uma dúvida. Micael significa quem é como Deus. Então é aí que dentro que está o Daimon. É aí que ele questiona, entende? Quem é como Deus? É aí que o Daimon vai te dar lapada. Porque você chega com o desejo de controlar tudo, com o seu desejo de dominar o Daimon, só que o Daimon é Deus, cara. E não tem como controlar, entende? Então ele vem te questionando, quem é como Deus? Ele vem como Micael. E aí que você precisa, então, reconhecer essa epoché, ou seja, reconhecer a dúvida. Reconhecer a dúvida que lhe possibilita uma leitura segura e equilibrada das informações que o seu subconsciente te oferece, que vão vir através do círculo dentro desse triângulo, tá vendo? É através da inspiração de Micael. Quem é Micael? Micael é o general da tropa divina, da legião, general da legião. Por quê? Porque ele representa uma dúvida que questiona os desejos. E é exatamente essa dúvida que faz com que eles se reflitam e se ordenem. Então, a legião, que são os daimons, os demônios, eles se ordenam pelo logo solar e se transformam em um daimon. Um daimon ordenado, daimon encadeado. Esse daimon encadeado é a inspiração do santo anjo guardião. Esse eletromagnetismo, quando ele vibra em uma frequência baixa, então ele gera gravidade. E é essa gravidade que agita o inconsciente por conta da sua gravidade. É como um buraco negro que desce, dissolvendo toda a memória que está coagulada, e quando ele está dissolvendo, ele está irradiando a memória aí de forma vitalizada. Então ele vai bagunçar a memória que estava no inconsciente
vai vitalizar e essas memórias elas vão se manifestar de uma forma nova. Entende? Essa forma nova, ela começa a vir primeiro de forma caótica, porque o inconsciente ele se decantou, certo? Então quando você tem uma piscina com a água e você não mexe na piscina, a sujeira vai caindo no fundo, não vai? Aí quando você mexe na água, aquela sujeira toda se balança, se mistura e vira aquele caos todo, sabe? Esse é o primeiro momento do despertar de Kundalini. É por isso que o despertar de Kundalini tem o risco de levar à loucura, né? Por conta dessa evocação das memórias. Então, dependendo da velocidade, da intensidade em que essas memórias são evocadas, isso gera um choque de retorno. E esse choque de retorno ele pode levar à loucura, pode levar à agressividade, pode levar ao suicídio, pode levar a coisas do tipo, entende? Os outros são parte fundamental da construção dos novos padrões. É por isso do ritual, a necessidade do ritual, da encruzilhada. Manja? O que é encruzilhada? A encruzilhada é o cruzamento de forças. Que forças são essas? Forças dos desejos. E os indivíduos são desejos, as pessoas são desejos. Então, quando duas pessoas se cruzam, é uma encruzilhada, entende? Então, é um universo se misturando um com o outro. Então, ambos têm elementos novos para se transformar. Graças ao quê? Graças a essa encruzilhada. Essa encruzilhada é o que nós chamamos de ponto geodésico. Então, existem muitas formas de se alcançar um ponto geodésico. Basta que você cruze duas ou mais forças. Mas é aqui que está o risco. Porque as previsões racionais, elas são todas preconceitos. Então você consegue, no máximo, enxergar parcialmente. Só parcialmente, você não consegue enxergar o todo. E é por isso que vem o que? A necessidade da fé. Porque tudo que você consegue enxergar é o passado. Tudo que você consegue enxergar é aquilo que é. Não aquilo que virá, não aquilo que será. Por isso que Yahvé, Deus, eu sou o que vier a ser. Porque é ele que vem o futuro, ele que enxerga o futuro. Porque ele é o supraconsciente, ele é o eu superior, saca? Então aí você precisa da intuição. A intuição que vai além da razão. A intuição ela é a mescla da razão com a emoção. Então é uma conversação entre o racional e o emocional. Então, o seu corpo emana emoções, ele oferece emoções que são o quê? São o sentido que percebe a encruzilhada. Então, são forças em cruzamento. Você está em um ambiente que tem várias forças se misturando. E aí você tem como efeito dessas forças no seu corpo as emoções. Então, é através do seu corpo que o Daimon está falando. Mas para isso você precisa intuir. Ou seja, você precisa equilibrar os desejos, equilibrar as emoções, que são exatamente a energia em cruzamento, para que ela se equilibre na quadratura do círculo, ou seja, no seu centro. Para que essas forças em atrito se formem uma espiral em um único sentido. Que é aí que a Kundalini se eleva até o chakra frontal e te dá a intuição. Que é o que? A clareza de leitura dos próprios impulsos. É a própria consciência. E o que é a consciência? A consciência é a coroa. A consciência é o chakra base. Base não. É o chakra coronário. Entende? Então a conversação da emoção com a razão. São as duas colunas ali, interagindo uma com a outra. Então você não pode brigar com as emoções, você não pode tentar controlar elas, porque elas são o que o anjo está falando através de você. E é essas emoções que você tem que dar atenção para você compreender elas. Aquilo que é o diabo é o contrário de Deus. Então Deus é imutável, é eterno, porque ele tem os dois lados, né? Ele tem um lado de diabo e o lado de Deus. Ele tem um lado de luz e um lado de trevas. Ou seja, ele tem o seu passado, que é a Deus Mãe, a memória. É onde está todo o passado. E ele tem o futuro, que é o Deus Pai. Então você tem o passado nas águas primordiais. E você tem o Pai no Espírito, que sobrevoa as águas.
É a lei. É a lei da relatividade geral. É a lei do equilíbrio. É a lei. A matemática em si é um efeito disso. Do equilíbrio. A lei do equilíbrio, da correspondência. Se você sobe um, tem que descer um. Se você sobe dois, tem que descer dois. Se você sobe três, tem que descer três. Quanto prazer você é capaz de sentir? Quanto prazer você é capaz de suportar? A mesma quantidade de dor. Aí é que tá. O objeto é o nome. Presta atenção nisso. A forma do objeto é o nome. Porque antes de nomeá-lo, ele não tem forma. Entende? Porque o nome em si é feito de letras. E as letras são correspondentes numéricos, geométricos. Então o nome em si já ordena a energia em uma forma específica. Sim, o dinheiro é um ídolo, né? Muita gente invoca esse ídolo e tenta controlar esse daimon, tenta subjugar esse daimon. Mas a lei do equilíbrio permanece, a lei permanece. Se você pega 10, você tem que pagar 10. Não tem escolha, não tem como burlar o karma. Entende? E é por isso que o capital foi energizado tanto que se tornou uma entidade que domina nós, domina o ser humano. Porque a gente deu tanta energia para esse Daimon tentando controlar ele, mas agora é ele que controla a gente. Isso mesmo, o objeto é a geometrização da luz. Então a luz ela é disforme, não é? Ela se propaga para todas as dimensões. No entanto, a reflexão gera a geometrização. Essa reflexão que cria opostos. Então ela divide a luz, fraciona a luz, e isso ela cria os dois lados da forma. Sempre que ela cria uma forma, ela cria os dois lados. Não tem como criar só um lado, ela sempre vai criar os dois lados da forma. Por exemplo, o Cristo sempre vem com o anticristo. É por isso que a gente começa no ritual com o banimento do pentagrama, com a ordenação espacial dos 4 pontos cardeais, ou seja, a definição racional de 4 dimensões de tempo e espaço, que possibilita a movimentação da consciência no subconsciente. É o mesmo motivo pelo qual o católico faz o sinal da cruz quando passa numa igreja, em frente a uma igreja. Por quê? Porque ele está passando em uma encruzilhada, cruzamento de forças, e ele faz o sinal da cruz como uma forma simbólica de ordenação espacial subconsciente.